Após testemunhar um acidente traumático e bizarro envolvendo um paciente, uma terapeuta começa a ser perseguida por eventos aterrorizantes. Sorrisos que deveriam ser inofensivos se tornam ameaças sombrias, e quanto mais ela investiga, mais perigosa a situação se torna. Feita essa introdução, hoje lhes resumo. Sorria. Nesta história, somos apresentados à terapeuta Rosie Cotter, uma profissional reconhecida por sua dedicação, apesar de carregar profundas cicatrizes psicológicas causadas por um trauma de infância. Naquela tarde, ela atende um paciente chamado Carl, que está em um estado de profundo desespero, repetindo constantemente que ele e todos à sua volta irão morrer. Apesar dos esforços de Rose para acalmá-lo, o comportamento de Carl piora. Rose é convocada para uma emergência envolvendo uma jovem chamada Laura Weir. Assim que entra na sala, Rose percebe que a garota está extremamente perturbada. Ela relata ter visto seu professor tirar a própria vida violentamente e, desde então, tem sido perseguida por uma presença maligna que assume a forma de outras pessoas. Rose, por sua vez, tenta explicar que isso pode ser uma reação traumática, mas Laura, em pânico, insiste que essa entidade está vindo para buscá-la. Quando Rose tenta pedir ajuda por telefone, Laura a surpreende com um sorriso sinistro, pega um pedaço de um vaso quebrado e, diante dos olhos de Rose, tira a própria vida. A terapeuta fica em estado de choque e, após o incidente, é interrogada por 2 detetives, incluindo Joel, seu ex-namorado. Ela relata o que testemunhou, tanto para os detetives quanto para seu chefe, Dr. Morgan Desai. De volta à sua casa, Rose tenta seguir sua rotina com Trevor, seu noivo, e seu gato chamado Bigodes. Mais tarde, eles jantam com Holly, irmã de Rose, e o marido de Holly. No entanto, o trauma do que ocorreu mais cedo afeta Rose, que acaba se exaltando durante a conversa quando Holly menciona o aniversário de seu sobrinho Jackson. No dia seguinte, determinada a seguir em frente, Rose retorna ao trabalho. Durante uma ligação com Holly, na qual as duas se desculpam pelo desentendimento, Holly relembra Rose de comprar um presente para Jackson. Mas algo inquietante acontece. Enquanto fala ao telefone, Rose olha pela janela e, à distância, tem a impressão de ver um de seus pacientes. Depois, Rose teve outra experiência estranha ao passar pelo quarto de Carl. Ela se depara com seu paciente, exibindo um sorriso perturbador, enquanto repete que está destinado a morrer. Por outro lado, Rose decide comprar um presente para Jackson, mas mesmo que a situação não pareça ameaçadora, os sorrisos inquietantes parecem a seguir, até na fila do caixa. Ao retornar para casa, ela se preocupa ao não encontrar seu gato. Simultaneamente, o alarme da casa dispara, sinalizando uma possível invasão. Após receber um telefonema da empresa de segurança, Rose vivencia outra alucinação, desta vez auditiva, o que a deixa apavorada. A polícia chega e confirma que, provavelmente, o vento havia aberto uma porta, gerando o barulho. Durante o final de semana, Rose participa da festa de aniversário de Jackson, que inicialmente promete ser um momento de descontração. No entanto, tudo se transforma em caos quando Jackson abre o presente que ela trouxe. E você não vai querer saber o que aconteceu com Bigodes. Todos ficam em estado de pânico, exigindo respostas. Rose, por sua vez, tenta desesperadamente explicar que não teve culpa, mas acaba sucumbindo a uma ansiedade intensa, enquanto continua sendo assombrada pelo enigmático sorriso. Em meio à confusão, ela se desequilibra e cai sobre a mesa de centro, ferindo gravemente os braços. Ela é levada ao hospital para receber atendimento médico. Seu chefe a visita após saber do incidente e, devido a uma série de episódios anteriores, sugere que ela tire algumas semanas de licença. Quando Trevor a leva de volta para casa, Rose tenta relatar o que está acontecendo, mas ele já não acredita em suas palavras. Pois, ao investigar o passado de Rose, descobre a história de sua mãe e sua overdose, que Rose nunca o contou antes. Então, ele a acusa de estar perdendo a razão e deixa claro que não quer esse tipo de situação em sua vida.
Consequentemente, Rose inicia sessões de terapia com a doutora Madeline. Contudo, como ela própria é terapeuta, o que realmente deseja é a prescrição de medicamentos. Madeline, por sua vez, acredita que os traumas do passado, relacionados à sua mãe, estão ressurgindo e recomenda sessões semanais. Determinada a descobrir o que está acontecendo, Rose começa a investigar por conta própria. Ela ouve a gravação de sua sessão com Laura e capta um sutil som de respiração. Em seguida, começa a procurar informações sobre o professor que se suicidou, ou, na verdade, sobre algum familiar dele. Finalmente, consegue contato com a viúva, a senhora Victoria, que revela que Gabriel também mencionava ter visões de alguém que o perseguia, exatamente 2 dias após testemunhar o suicídio de outra mulher chamada Anna Powell. Quando Rose conta à viúva Victoria que está passando pela mesma situação que seu falecido marido, ela tenta convencê-la de que ele não enlouqueceu, mas que algo estava o perseguindo. No entanto, Victoria reage com raiva, acusando Rose de desrespeitar a memória de seu marido e a expulsa de sua casa. Sem mais opções, Rose decide procurar ajuda de seu ex-namorado, Joel. No início, ele hesita em se envolver, mas acaba concordando. Juntos, começam a investigar sobre Anna Powell e descobrem que ela morreu ao arrancar seus próprios olhos. Um detalhe perturbador é que dias antes de sua morte, Anna testemunhou o suicídio de um homem. As imagens de segurança de um posto de gasolina mostram esse homem com um sorriso perturbador, momentos antes de tirar sua própria vida na frente de Anna. Quando Rose retorna com essas informações, descobre que Trevor chamou a doutora Madeline para uma sessão em casa, alegando estar preocupado com o estado de Rose. No entanto, a real intenção de Trevor é afastar-se do problema, deixando que outra pessoa lidasse com a situação. Isso irrita Rose profundamente, e ela decide sair de casa, dispensando a psicóloga. Então, Rose vai até a casa de sua irmã, Holly, na esperança de explicar tudo o que está acontecendo. Ela revela que está sendo afetada por uma maldição, mas Holly não acredita nela. As duas discutem, e Holly menciona que Rose está agindo de forma semelhante à mãe delas antes de sua morte. Ao voltar para o carro, tomada pela angústia, Rose está fazendo uma refeição quando recebe uma ligação de Joel. Agora, depois de realizar suas próprias investigações, ele finalmente acredita nela. Joel descobriu que a maldição segue um padrão, com pelo menos 20 casos semelhantes documentados, dos quais apenas uma pessoa sobreviveu. Sem perder tempo, eles vão até a prisão, onde, com a ajuda de seus contatos, Joel consegue que Rose converse com Robert, o único sobrevivente. O homem, por sua vez, concorda em conversar apenas se o guarda deixar a sala. Ele então explica que a entidade se alimenta de traumas. Quando alguém presencia uma morte traumática, como Rose testemunhou com Laura, a maldição é passada para essa pessoa. A única forma que Robert encontrou para quebrar esse ciclo foi tirando a vida de outra pessoa, pois, se o crime for testemunhado por alguém, a maldição é transferida, salvando quem está sob seu efeito. Isso foi uma surpresa para Rose, já que ela se nega a fazer isso com alguém, o que deixa o prisioneiro completamente descontrolado, pois percebe que tudo era uma farsa. Não existe nenhuma outra paciente com esse problema. A amaldiçoada é a própria Rose, a pessoa que está bem na sua frente. De volta à sua casa, Rose recebe a visita de Madeleine e decide conversar com ela. No entanto, do nada, a mesma terapeuta faz uma ligação para Rose, pedindo desculpas pelo que aconteceu na semana anterior. Consequentemente, a figura que está diante dela não é a terapeuta, é mais uma vez a entidade, sorrindo de maneira perturbadora e dizendo que seu tempo está acabando. Sem ver outra saída, Rose pega uma faca e dirige até o local onde trabalha. Ela entra no prédio e faz Carl gritar, o que causa um verdadeiro pânico no lugar, atraindo a atenção de seu chefe. Desesperada para quebrar a maldição, Rose acaba eliminando Carl, o que mergulha Morgan em um trauma profundo. Tudo parece fácil, mas na verdade, tudo não passava de um pesadelo que Rose teve antes de chegar ao hospital.
Quando Morgan a vê e se oferece para ajudá-la, Rose desiste de amaldiçoá-lo e decide se afastar de todos. Enquanto fugia para longe, ela liga para Joel e compartilha seu plano. O policial, confuso, pergunta como ela vai se isolar de todos. Mas para Rose, essa parece ser a única solução. Após horas na estrada, Rose acaba retornando à casa onde cresceu, o mesmo lugar onde sua mãe morreu. Ao cair da noite, Rose começa a ouvir ruídos e ter visões da sua mãe, a culpando por sua morte. É então que a sorridente se revela em sua verdadeira forma. A criatura parece uma mistura bizarra de Slenderman e Crooked Man, e tenta convencer Rose de que sua vida não vale nada, pedindo que ela ceda à maldição. Rose, porém, sabe que tudo está em sua mente e tenta lutar, conseguindo dominar a entidade e, no final, queima a criatura. Depois desse evento perturbador, parece que finalmente Rose conseguiu quebrar a maldição e encontrar um pouco de paz. Então ela decide procurar Joel para contar o que aconteceu. Mas antes que consiga, uma nova alucinação de A Sorridente aparece, ameaçando que a luta ainda não acabou. Rose percebe que nunca esteve livre, e quando Joel chega à casa, ela entra novamente, determinada a não amaldiçoá-lo, pois a entidade estava viva e pronta para consumi-la por completo. Vendo que não há mais escapatória, Rose se entrega à criatura. Quando Joel finalmente invade a casa, já era tarde, e Rose, agora sob o controle da maldição, banha-se em querosene para acabar com tudo, terminando assim essa história. Se você curtiu, compartilhe com aqueles que ousem assistir. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Ou talvez você seja a próxima vítima dessa maldição. Nos vemos na próxima história.